Lodge. Lodge. Eu fui quebrar a unanimidade. Iago do Inter. Iago. Eu gostei muito do campeonato do Iago. Lodge muito bom campeonato mesmo. O Renan Lodge vai ser mais lateral do que o Iago. Mas eu acho que o Iago se destacou mais no brasileiro do que o Renan Lodge. Iago, um voto. Zinho. Não, o meu é Renan Lodge. Renan Lodge. Renan Lodge. Renan Lodge. Também. Venceu o Renan Lodge na lateral esquerda. Jogador do Atlético Paranaense, que tem a disputa aí da Sul-Americana com o técnico Thiago Nunes. Daqui a pouco seguimos com o meio de campo. Já voltamos com o meio de campo. O time tá pronta a zaga, hein? Zaga tá pronta. Vamos falar do Corinthians. No Campeonato Brasileiro, 38ª rodada, acabou o campeonato e o Corinthians perdeu para o Grêmio. Coloca o gol do Grêmio, por favor, o gol do Jael. Renato Portaluppi permanece como técnico do Grêmio. Eu recebi aqui que nós já estamos em quinto no... Subiu para quinto agora? Boa! Então, daqui a pouco eu vou colocar mais gente participando com a gente aqui no Twitter, a hashtag AUP Fox Sports. Estamos em quinto lugar. Vamos ver onde é que a gente chega hoje. E aí, gente? O time do Corinthians foi um sufoco. 13º não cai em dezembro. Não cai. Não cai em dezembro. Mas o torcedor não está nada feliz, né? Não, claro que não. Assim, terminou em 13º. A brincadeira aqui é porque em novembro estavam brincando que o 13º, quando o Corinthians estava em 13º, o 13º cai em dezembro. Não cai porque o Corinthians subiu para 12º, mas terminou em 13º. O 13º está na Série A do ano que vem. Não cai em dezembro. Mas é muito pouco para o Corinthians. É a pior classificação do Corinthians desde que voltou da Série B. E não pode. O Corinthians, eu já disse isso aqui 2 semanas atrás, vou repetir. É diferente de Fluminense e Vasco. Fluminense e Vasco, pela tentativa de se reestruturarem, gigantes que são, mas um processo de dificuldade financeira, entende-se um tropeço deste tamanho num ano. O Corinthians, pela ambição, pela receita, pelo que prometeu ser em 2010, quando o Andrés dizia que ia ser um dos maiores clubes do planeta, tropeço para o Corinthians hoje tem que ser assim, ficou fora da Libertadores. Mas o Corinthians não 8º tem hoje lugar. Uma dívida maior que a receita? Tem. Financeiramente? Não, tem uma dívida menor que a receita. A dívida é menor que a receita? A dívida é parecida com a receita, é R$1 para 1. E aí, se levar em consideração o tamanho do Corinthians, o custo é altíssimo também. Então, financeiramente, o time também está ruim. Mas a ambição do Corinthians tem sido diferente. Você olha para o Corinthians no começo do campeonato e você projeta brigar pelo título. Porque foi o campeão do ano passado. O campeão do ano passado... E campeão paulista. Não pode ser 13º colocado no campeonato. Não é que o Fluminense possa, não é que o Vasco possa, nenhum deles pode. Mas você compreende um pouco mais o tamanho do tombo. O Corinthians não pode se dar mais a esse direito no patamar que o Corinthians prometeu estar e esteve nos últimos anos. E eu acho que o tropeço se explica por erros do Corinthians. Por exemplo, quais foram os anos desde que voltou da Série B que o Corinthians não foi à Libertadores no ano seguinte? 2013, teve um técnico só que foi o Tite, mas era o ano da ressaca do Tite, pós-mundial. Tinha um desgaste ali, não deu certo. E os 2 anos, 2016 e 2018, que teve 3 técnicos no ano. Não pode ser por um erro tão evidente. Porque, diferente do ano passado, quando o Carille dizia meu maior reforço é não perder ninguém, diferente do ano passado, quando não perdeu ninguém e ganhou o campeonato, esse ano perdeu 7 jogadores para o exterior. Só para o exterior. Então, tem coisas que são muito claras de como não fazer se você quiser brigar alto. O time do Corinthians tem o Jair Ventura com contrato até o final de 2019. Daqui a pouco ele vai falar no microfone Fox Sports. Aqui a gente vai falar do Corinthians agora e, claro, vamos falar do Grêmio também, que venceu e tem a sua vaga assegurada. Grupos da Libertadores da América, Edmundo. Mas ainda o Corinthians. Então, o Corinthians foi muito mal, mas o Corinthians foi muito mal em campo, mas fora dele o presidente foi ainda pior. Está tentando consertar. Pior que o time no campo? Foi. Então ele foi rebaixado. Eu gosto dele, da figura da pessoa, gosto dele como presidente, tem todo o valor, mas ele fez pouco caso
de situações. Por exemplo, quando ele chega e fala, se pagarem a metade da multa do Rodriguinho, ele vai embora. Quem escuta isso, o atleta, fica bravo. O próprio Rodriguinho. O próprio Rodriguinho fica bravo. Aí você não segura o seu treinador porque acha que o treinador deve muito ao clube. Você não quer dar um aumento e aí agora vai ter que pagar. Agora ele vai ter que pagar uma fortuna para ter o mesmo treinador. Que se o Carille permanecesse, tenho certeza que a campanha do Corinthians teria sido melhor. Não digo que ele ia ser campeão, mas teria. Ele tinha o time na mão, ele sabia hora de ter o 9, hora de não ter o 9. Com o Carille. Com o Carille. Brigaria. Eu não estou dizendo que ia estar lá na frente, brigar pelo título, mas ia estar numa posição melhor. Eu entendo. Mas, enfim. Então acho que se você não pode, porque não quer dar um aumento de salário ao seu melhor zagueiro, que é o Balbuena, ou o melhor zagueiro do país na temporada passada, porque você não quer dar um aumento para ele, a multa ser irrisória. 4 milhões de euros por um zagueiro da seleção paraguaia e o destaque do Campeonato Brasileiro é irrisório. Enfim, então assim, acho que ele foi muito mal dizendo que como é que fala? Como é que foi, PVC? A frase dele, dizendo que a estrutura... A engrenagem suportaria, né? Seguraria a barra. Então ele foi muito mal e acho que ele entende o que eu estou dizendo e está tentando consertar, tanto que eu tenho informações, não sou jornalista, não vou atrás dela, mas por acaso eu tenho informação de que o Carille é o novo treinador do Corinthians para 2019, faltando pequenos acertos, assim, pequena coisinha mesmo, né? Só a rejeição que existe com o treinador de goleiro e o Carille não quer deixá-lo na mão, né? Porque o Carille vindo embora e o Corinthians não quer contratar o treinador de goleiro. Mas enfim, você já está anunciando o Carille, então? Não, é o que eu ouvi de pessoas, informações, de pessoas que cuidam da carreira do Carille. Mas e aí acho que vai consertar a coisa errada que ele fez lá atrás e acho que o Corinthians vai ser competitivo, vai ser um time melhor no ano que vem. Zinho! Olha, o ano tem 12 meses, né? Estamos em quarto lugar, tá? Aqui pra mim nós estamos em terceiro. Já? Estou falando do Twitter. Foi para terceiro. Foi terceiro lugar? Aí, arrobazinho, foi para terceiro. Hashtag terceiro lugar agora? No meu aqui aparece. Também. Terceiro lugar. Muito obrigado, galera. Boa, vamos lá. Vou falar do Jonas aqui, que deu a seleção. Falando sobre o Corinthians, né? Ano de 12 meses, o Corinthians foi campeão paulista. Depois chegou na decisão da Copa do Brasil. Aí fez um campeonato brasileiro muito ruim. Por ser o atual campeão. Mas aí você tem... Tudo isso já foi falado aqui. Perde 7 jogadores e perde, para mim, a principal arma da equipe, que era a comissão técnica. Porque não perdeu só o treinador. Perdeu a comissão técnica toda. Durante o ano. Depois de você ser campeão paulista, você tá ali ainda sonhando com coisas grandes durante o ano, fica difícil. Então... A gente estava falando aqui de jogadores quando chega a proposta, o clube às vezes quer ficar, mas tem jogador que quer ir. Então, eu acho que o grande, para mim, um erro do Andrés foi não brigar para segurar o treinador. Agora, as informações que tem é que alguns jogadores queriam sair. A proposta era muito boa, o clube não tinha condições financeiras, e foi falado aqui que a situação financeira do Corinthians não é boa. E aí ele não tinha condições de manter alguns jogadores. Agora, o treinador estava doido para ficar. Só era chamar, conversar, né? Aumentar um pouquinho a proposta que ele ganhava aqui, que ele ficaria. Ele não ia sair daqui para ir para um mercado que ele não ia estar em evidência. Agora, financeiramente, para o cara foi muito bom. E ele estava no início de carreira ainda de treinador. Aí o cara pensa assim na parte financeira, e mesmo quando ele sente que não há uma força para ele permanecer, uma segurança, uma confiança dele permanecer.
Então acho que esse foi o grande erro da administração ali, de não manter o Carille e sua comissão técnica, e o Corinthians, ó, afundou. Eu até falei nos programas aqui, quando o Carille saiu, que o Corinthians não ganharia mais nada, e não ganhou. Tá escrito aqui. Tá escrito aqui. E aspas. Saída do Corinthians. Programa Última Palavra aqui, nessa bancada. Abre aspas. O Corinthians não ganha mais nada este ano. Fecha aspas. Eu só não achei. Crisan. Eu só não achei que ia ser tão ruim, porque o Corinthians, em algum momento, eu pensei que ia cair. Olha aqui. Que ia brigar feio ali para não cair. Pra não cair. Né? E pelo atual era o atual campeão, porque agora o Palmeiras já é o campeão. Foi horrível esse Campeonato Brasileiro, e aí mancha um início de ano que foi bom. Só para lembrar uma coisa que eu acho que vale para situar. O Carille saiu na 6ª rodada. O Corinthians estava em 3º lugar, 2 pontos atrás do líder. 2. Mas era a 6ª rodada, é mais natural você estar mais perto. Claro. O Osmar Loss caiu na 23ª rodada. O Corinthians estava em 8º lugar. O Corinthians termina em 13º lugar. Antes do Simon falar, o pessoal está votando aqui na seleção o Dogroial, seleção dele. Goleiro Santos, e aí vai, Mike, Luan, Kahneman e Dodô, Dourado, Bruno Henrique, Paquetá, Cebolinha, Gabigol e Dudu. Obrigado. Atos Santos, seleção dele. Cássio, Jeromel, Dedé, Ayrton, Renan Lodi, Diego, Everton Ribeiro, Paquetá, Gabigol, Dudu e Everton do Grêmio. E mais uma aqui, Jonas da Silva, o Everton, Mike, Cuesta, Kahneman, Renan Lodi, Coedjar, Bruno Henrique, Paquetá, Dudu, Gabigol, Pablo, Odair Hellman, o técnico do Jonas. Mande pra gente a seleção do Campeonato Brasileiro, daqui a pouco a gente vai dar sequência e colocar o nosso campo aí na tela. Carlos Eugênio Simon, a vitória do time do Grêmio encerra o Campeonato Brasileiro, Libertadores da América garantida, grupos no ano que vem e contrato assinado de Renato Portaluppi. Essa é a melhor notícia para o torcedor gremista, a permanência do Renato, mais um ano, ou seja, 3 anos. O Renato irá cumprir de contrato, o que é muito difícil no futebol brasileiro. Nesse campeonato nós tivemos 29 trocas de técnicos, não é? A rotatividade é enorme e o Renato está aí se consolidando como um trabalho em que o Tele teve no São Paulo, né? 3 anos é bastante tempo no futebol brasileiro. Então essa para mim é a melhor notícia que tem, porque esse time joga bem com o Renato. O Rio Grande do Sul, das 4 equipes classificadas diretamente para a Libertadores, colocou 2, né? O Internacional e o Grêmio, uma equipe paulista e outra carioca. Portanto, está bem, né? O Internacional surpreendente, eu acho que um voto de louvor ao Odair Hellman pela campanha do Inter, que saiu da 2ª divisão e termina como 3º colocado. Brigou pelo título. Brigou, só não chegou porque perdeu para a maioria dos times rebaixados. Não é? Isso aí foi, perdeu ali na Bacia das Almas, esses jogos que não poderia ter perdido. Mas enfim, né? É claro que o Palmeiras é a melhor equipe do futebol brasileiro, indiscutível. Acho que o título está em boas mãos. E o Grêmio consegue essa vaga, que é importante, diretamente para a Libertadores, sabe jogar essa Copa como ninguém, é o atual campeão da Libertadores. Então, eu acho que o torcedor gremista está feliz da vida, né? Sobretudo porque tem um presidente que tem muita representatividade, credibilidade junto ao seu torcedor, que é importante. Eu vou ler mais uma seleção aqui do Igor Gonçalves. Santos, Mike, Léo Duarte, Kahneman e Dodô ou Lodi. Coedjar, Bruno Henrique, Arrascaeta ou Paquetá. Dudu, Nico e Gabriel. Quem é o técnico dele? Felipão. Lisca. Vamos para o intervalo, voltaremos já falando da última rodada do Campeonato Brasileiro e nós vamos partir para a seleção do campeonato, o meio de campo, a zaga nós fizemos inteira. Tá fácil aí o campinho para mostrar? Tá fácil? Pisca na tela aí, por favor, então. A zaga tá completa, olha ali, Everson goleiro, Mike, Cuesta, Kahneman e Renan Lodi. Então, na volta do intervalo, nós vamos para o meio de campo da seleção do Campeonato Brasileiro, que você está ajudando a gente aqui. Até já, pessoal.
Campeonato Brasileiro, então, na última rodada, equipes que corriam o risco de rebaixamento, foi um verdadeiro sufoco. Vamos mostrar o jogo do Maracanã, em que o Fluminense entrou em campo, Júlio César, o goleiro, brilhou, defendendo o pênalti, e o Richard conseguiu fazer o gol da vitória do Fluminense diante do América por 1-0. Sufoco para o time do Fluminense, um sufoco para o seu torcedor. O Pedro Abad, o presidente, passando por um momento muito complicado. E aí lances da partida do gramado do Maracanã, que está ruim demais. Precisa entrar em férias também para voltar novo. Precisa mais que entrar de férias, né? Precisa ter um trabalho forte para transformar no ano que vem. Vai continuar tendo jogo todas 2 vezes por semana. O Maracanã disse que não vai ter show ano que vem. Show? O Maracanã disse que não vai ter show. O consórcio Maracanã decidiu que no ano que vem não tem show. Para tentar preservar o gramado, entende que não compensa. Vamos ver o que vai acontecer de fato a partir do ano que vem. E o Fluminense? Não, jogou de novo uma partida ruim. Até o... Quanto tempo sem fazer gol, ruimzinho? Ficou 8 jogos 13 horas. E mais 13 horas? 13 horas. Foi fazer o gol no segundo tempo. Hoje o treinador interino, né? Não fez o gol aos 41 no primeiro tempo. Isso. Moreno, né? O treinador. Fábio Moreno. Ele mudou bem o time do Fluminense, tirou 3 zagueiros, foi com a linha de 4, tirou Ayrton Lucas. Ayrton Lucas que está sendo vendido, né, para o Spartak. Esse dinheiro vai servir para pagar os salários dos jogadores. Está bem encaminhada essa venda desse lateral, que é bom jogador, mas também estava mal, né, muito perseguido pelo torcedor. E o Fluminense, ele apostou com 2 jogadores mais de frente, né? O Luciano com o Kaique, o Marco Júnior começando jogando, Sornosa no banco, mas não deu resultado. O Fluminense não fez um grande jogo. O América, no desespero, tentando, né, um resultado, porque uma vitória tiraria ele do rebaixamento, e teve a chance nos pés do Luan. No pênalti, que o Júlio César operou o milagre, mais uma vez, fez um grande... Por mais que o Fluminense fez um campeonato ruim, mas o Júlio César, a temporada dele, ele sai em alta. Ele foi muito bem nas competições que o Fluminense... O pênalti foi bem batido, Zinho? Eu acho que assim, bateu mal, agora mérito dele também, que escolheu o canto certo. E o Luan, que perdeu o pênalti... Vamos colocar o pênalti aí para mostrar de novo pro Zinho falar, o Edmundo também. Ele parecia que ele, a gente diz que mostrou onde ia bater, né? Vamos dizer assim. Mas mérito do Júlio César, fez a defesa. E o Luan também participou no lance do gol, porque ele que estava marcando o Richard. O Richard dá uma corridinha. Aí a cobrança. Ó, enche a telinha, por favor. Isso, olha aí. Meio que mostrou onde ia bater ali, e ele... Agora é mérito, acho que, do goleiro, né? Escolheu o canto certo. Ia ficar difícil o jogo. Já estava difícil o jogo. Não estava criando muitas chances, não. O Fluminense não estava bem no jogo. E no segundo tempo também. Também não. Teve chance de fazer o gol. E assim, como eu falei, o Luan, infelicidade dele, perdeu o pênalti e ele estava marcando o Richard. Se você for ver o lance, ele não acompanha na jogada, o Richard vai e volta. E aí o Fluminense, depois de tanto tempo, faz um gol, dá uma alívio para o seu torcedor. Salvou aí. Mas foi mais um lance que o próprio Luan também toca, o Júlio César defende, aí pega no lateral, se não me engano, e aí o Gum ali estava 0-0 o jogo, né? Tava 0-0. Nesse lance ele estava 0-0. Logo depois vem o gol 41 do primeiro tempo, como disse o Edmundo. E nessa altura, nessa pressão, é difícil você dizer que o time vai jogar bem. Ele tem que ganhar o jogo. Ele podia empatar e estaria livre. Ele ganhou o jogo, ótimo. A gente tocou nesse ponto, Edmundo tocou algumas vezes também, nesse ano. Era muito importante salvar. Porque o Fluminense, especialmente na situação que está, e eu acho até que o Vasco, porque tem uma torcida enorme, gigante no Brasil inteiro, tem uma condição de recuperação mais fácil pelo tamanho da torcida, mas você cair de uma receita de 75 milhões de reais de televisão que tem o Fluminense, 80 milhões aproximadamente que tem o Vasco, para 7, ia ser um abalo, ia ser a chance de voltar, ia ser uma catástrofe. Seria uma catástrofe. Então tinha que salvar. Agora, isso tem que ser encarado como uma oportunidade da vida.
Porque não vai continuar sendo essa situação. Não caiu esse ano. O problema é que a declaração dos jogadores, principalmente do Marcos Júnior, que ele diz, vai ter que montar um time. Aí ele falou, não, montar um time não. Montar o próprio jogador dizendo. Marcos Júnior. Vai ter que montar um elenco, porque a maioria já está saindo e até fala do presidente. Da saída do presidente. Que eu também considero um cara sério, um cara correto. Honesto. Mas eu também acho. Mas ele fala, o presidente, que é uma pessoa séria, correta, para a segurança dele e da família dele, eu acho que ele tinha que sair também no final do ano. Também falou, é verdade. O outro sufoco foi o jogo lá de Fortaleza, né? Ceará e Vasco, Edmundo. 0-0 e principalmente no segundo tempo. O Sport vencia a partida e o Ceará partindo para cima, se fizesse o gol, a vitória para beliscar ali a Sul-Americana, foi um sufoco para o time do Vasco, Edmundo. Eu assisti atentamente a esse jogo, um jogo do nível técnico baixo, né? O Ceará fazendo mais festa do que querendo de verdade ganhar o jogo. A gente viu até pela chegada do Ceará ao estádio. O Vasco vive um momento muito difícil, mas os jogadores estão de parabéns. Assim. Não estou dizendo que os jogadores são excelentes jogadores, não. A maioria deles não tem nível até para vestir a camisa do Vasco. O Vasco, que eu aprendi a amar, merecia ter jogadores melhores. Isso é só uma opinião particular. Agora, vontade, determinação, garra, entrega, isso não faltou. Faltava organização, faltava nível técnico, até porque o Pikachu, né, um dos melhores do time, não jogou. Foi expulso, né? Mas o Vasco tem uma capacidade mesmo com todos os problemas, tem uma capacidade de revelar. Hoje tinha Marrone, tinha o outro menino, como é o nome dele? Caio Monteiro. Tem uma capacidade muito boa de revelar. Enfim, então acredito que o Vasco possa ter um futuro melhor. Agora, foi no limite, né? Foi no limite, porque o Vasco fez a parte dele, não dependeu de ninguém, mas é sempre muito difícil encarar. Imagina se o Ceará precisasse da vitória para escapar. O Ceará ia jogar mais do que jogou hoje, a festa foi lindíssima e o Vasco poderia ter tido uma má sorte. Não precisava ter deixado para a última rodada. Teve muitos jogos em São Januário que ele poderia ter ganho e ter conquistado uma posição melhor. Ficou em 16º colocado, 1 ponto apenas à frente. É para reflexão, é para refletir sobre o futuro, né? Então não vai ter esse problema financeiro, né, de queda de arrecadação, mas não pode que o time com a 4ª ou 5ª maior torcida do Brasil ser apenas o 12º em arrecadação, é muito pouco. Tem que ter novas receitas para ter um time mais forte. Você não quer citar nomes aqui, também nem acho necessário, de jogadores que não podem vestir a camisa do Vasco, na sua opinião. Mas se os jogadores não têm culpa, não. Quem você pediria, então, para ficar no Vasco em 2019, desse elenco? Olha só, Prieto, a gente tem que ser bem honesto com as coisas. O Vasco teve uma eleição dia 7 de novembro. E uma outra eleição no Conselho, dia 20 de janeiro. Faz as contas aí, PVC, me ajuda aí. São 7 de novembro. 7 de novembro. A 7 de dezembro, um mês. 2 meses e meio. Nesses 2 meses e meio que o antigo presidente perdeu a eleição, ele deixou embora Anderson Martins, Nenê, Madison, Douglas, ao longo da temporada passada, Paulinho, Matheus Vital. Com esse time, o Vasco não passaria esse sufoco. Então, assim, não é questão de política, não estou envolvendo política, a questão é que está errado. Você perdeu uma eleição e continuar no poder. E aí você sai vendendo a todo mundo, vende jogador até que não precisa receber. Matheus Vital foi vendido ao Corinthians e não entrou dinheiro na negociação. Então não justifica. Se você precisa do dinheiro para pagar algumas coisas... Foi vendido, não entrou em dinheiro, então foi doado.
não sei como é que explica isso aí, mas a explicação foi que o crédito foi para o empresário, porque tinha uma dívida com o empresário. Então, assim, é uma péssima administração. O fruto disso, o que é? Lutar contra o rebaixamento. Então, assim, alguma coisa tem que mudar internamente. Internamente tem que mudar. Tem que ter alguma penalidade para quem faz uma administração desse tipo. Eu te responderia 4 jogadores. Fale 4 jogadores. Esse goleiro, Fernando Miguel, que foi fundamental do Martim, depois que ele entrou, ele fez bons jogos. Pikachu, dos principais jogadores. Thiago Galhardo e o Max fez bons jogos, e o Max se cuidando mais, afinando mais, foi importante também. Estou falando assim, para elenco. Agora aí você pode, Andrei, não é mau jogador, volante. O Andrei cresceu. Bom jogador, é bom jogador, jovem, é do clube. Enfim, agora, como o Edmundo falou, agora o presidente atual, no caso o Campelo, vai ter um novo ano e ficou na primeira. O PVC citou a quantia. Se o Vasco cai, ia ser um terror. Agora permanece, vai ter uma receita. Precisa melhorar esse time, porque o torcedor do Vasco fez a parte dele, hein? Lotou São Januário, botou mais de 2.000 pessoas aí, num Castelão lotado, torcedor do Ceará. Então, assim, se melhora o elenco, cria receitas, faz um time melhor, o torcedor vai. Claro. Assim, o torcedor vai. Tá mostrado, esse Campeonato Brasileiro tem uma média de público ruim, mas é a melhor em 31 anos. E isso é fruto de times de massa que foram bem, como Flamengo e São Paulo no período do campeonato, mas é também de alguns processos dessa novidade que é a fidelização de torcedores. O Vasco pode ter uma média de público de 20 mil pessoas, também de 18 mil pessoas, 19 mil pessoas. O Vasco tem uma torcida enorme. O Fluminense pode ter uma média de público maior. O problema é você não ter um time competitivo, que aí você tem que ficar jogando num estádio que cabe menos pessoa. Sim. Para usar esse estádio como um caldeirão para ganhar o jogo. Claro, cuidar, assim, aquela torcida vai fazer uma pressão ali. Mas você imagina o Vasco com um time melhor jogando no Maracanã. A torcida do Vasco bota 60 mil pessoas. O Vasco pode ter o Flamengo teve 47 O Maracanã é melhor também, né? Porque não pode com aquele gramado ali. Mas ridículo. O Flamengo conseguiu criar um fato novo, que é ter 47 mil pessoas de média de público. O Vasco tem potencial para ter 40 mil de média de público. O Fluminense tem potencial para ter 35 Também mil. Acho. Desde que trabalhe para isso. Não é ficar achando que assim, venha torcedor. Não, você tem que fazer política para trazer o torcedor. Simon, Rafael Claus apitou o jogo? Como é que foi o trabalho dele? O Rafael Claus, que na minha opinião foi o melhor árbitro do futebol brasileiro. Não é o Daronco? Na minha opinião, nesse campeonato, nessa edição, foi o Rafael Claus, com 23 jogos. E o Daronco também. Eu sempre disse que o Daronco e o Rafael Claus são os dois principais, mas nesse campeonato o Claus foi melhor que o Daronco, né? Então a minha opinião é que ele foi o melhor árbitro do futebol brasileiro, foi muito bem no jogo, um jogo fácil, né? Um jogo de nível técnico baixíssimo, ninguém entrava na grande área, teve uma defesa ali do Everson, né? O goleiro de uma bola do Marrone, e pronto. E depois o goleiro do Vasco fez outra defesa, e parecia que o Ceará, buscando vaga na Copa Sul-Americana, também não jogou com aquela insistência que jogava sempre, o Vasco se defendendo. O Maxi Lopes, eu concordo com o Zinho, que é bom jogador, mas tem que emagrecer uns 85 quilos mais ou menos, né, porque está totalmente fora de forma, mas a arbitragem foi bem. Perfeitamente. 85. Porra, tá redondo de gordo. Segundo tempo ele caminhou. Se perdeu 85, ele vai ficar com 15. Segundo tempo ele caminhou. Pra te ver, até ele joga no futebol brasileiro. É o melhor jogador do Vasco, hein? O Antônio mandou pra gente aqui a seleção dele do Campeonato Brasileiro. Ele colocou Moura, Dodô, Kahneman, Jeromel, Edenilson, Bruno Henrique, Dudu, Zé Rafael, Cebolinha, Pedro, Thiago Nunes, o técnico, que é o técnico do Atlético Paranaense, a Érica Almeida, Lomba no gol, Mike, Gustavo Gomes, Cuestari, Vitor Luiz, Felipe Melo, Bruno Henrique, Dudu, Arrascaeta, Everton, Cebolinha, Arthur e Felipão, o técnico.
Vamos para o meio de campo da nossa seleção do Campeonato Brasileiro. Vamos embora? Vamos. Repete aí, coloca na tela o campo para começar com Everson no gol, Mike, Cuesta, Cana. Vamos ali, essa formação nós temos um volante, não é isso? O primeiro. Eu quis discutir com vocês lá atrás, sim, ok? Então manda aí, Zinho, qual é o seu? Como a palavra que o Simon fala muito, com louvor ao Felipe Melo, mas eu coloco o Cuéllar do Flamengo. Eu também. Cuéllar, PVC também. 2 votos Cuéllar. Edmundo. Eu vou botar o menino do Inter. Dourado. O Dourado se machucou no final do campeonato? Tá bem já? Jogou. Tá bem? Legal? Tá bem. Recuperado? Tá. Inclusive vai ser vendido. Eu vou do Cuéllar. Cuéllar, então venceu o Cuéllar. 3 votos Cuéllar, 1 voto Dourado. Então colocando no nosso campo Cuéllar. Vamos lá, seguindo no meio de campo, vamos montar a seleção do Campeonato Brasileiro. Começando agora com você, Edmundo. O outro meio ali do lado direito ou do lado esquerdo? Pode começar pelo lado Edenilson. Edenilson do Inter. Edenilson. Eu também. Você também? Eu voto sempre eu também. Eu também. Zinho. Bruno Henrique do Palmeiras. Bruno Henrique. Simon. Bruno Henrique, o meu voto também. Então, Bruno Henrique, mais um. Marcou bastante gols no Campeonato Brasileiro. 16 na temporada. Na temporada, 16 16, o segundo volante. Foi bem. Vamos lá, outro meia. Começando agora com Carlos Eugênio Simon. Temos ali Cuéllar, Bruno Henrique. Vamos montar esse meio de campo, Simon. Tá na ponta direita, né? Eu diria que... o Bruno Henrique pra mim Bruno Henrique ali no lugar do 8. Vamos arrumar. Bruno Henrique ali, perto do Cuéllar ali. Exato. Ali do lado dele. Vamos lá, Simon. Pois é, o outro não é... O outro meia. Quer pensar? O meia é mais adiantado, né? Quer pensar? O Paquetá. Lucas Paquetá? Eu vou com ele. Paquetá também. Então fala. Eu também. Paquetá. Lucas Paquetá, que se despediu. Pra falar em despedida, não tem nada a ver com despedida. Mas é com uma imagem bonita. Deixa preparada aí a chegada do time do Ceará. Ficou bom. Não, tá ótimo. Tá bom. A numeração que tá errada. Não, esquece. Vamos lá. Paquetá ainda no meio de campo. PVC. Não, pra você qual agora? No meio campo? Não, agora é a linha de 4 ali, da direita ou da esquerda primeiro? 3 atacantes, é isso? Isso. 3 atacantes? Então tá bom. Mostra aí o mas ônibus. Nesse campinho mesmo, tá bom. Mostra o campinho, por favor. Não, é que ele vai dar confusão. Todo mundo vai votar no Dudu, tá certo? Não sei. Não sei como, não sei. Vamos esperar, vamos ver se todo mundo vai votar no Dudu. Tá bom. Vamos ver. Então eu vou votar no lado esquerdo. Espera aí, não vamos votar agora. Espera um pouquinho. Coloca o ônibus do Ceará.